Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco, com cinza saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na, a saber, do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e lhe tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e lhe deu ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. Indo Ataque até Mardoqueu na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã disse que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicou em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a este as palavras de Mardoqueu. Então falou este a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ter com o rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu disse a Ester: não tu que na casa do rei escaparás, só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te declarar neste tempo socorro e livramento, de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse este que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto este lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia este se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, em frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para este o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então este chegou, tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que este tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho:
qual é a tua petição? E te será concedida. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu este e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento. Vem o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã. Farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantou, nem se moveu diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para a sua casa. Então mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas e da multidão de seus filhos e de tudo que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradou o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agradou, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar. Então leve-o a cavalo pelas ruas e na cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo. Como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha acontecido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem
já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que este preparou. Vindo, pois, o rei com Amã para o beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester, e se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se bem parecer ao rei, se dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como o meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendes, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava este. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobrir o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fez para Mardoqueu, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque este tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E este encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais este perante o rei e, ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para este o cetro de ouro. Então este se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a este a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estendeu as mãos contra os judeus. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei
e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu, conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de foguedos. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.